4 de dezembro de 1995. Era cerca de 7 horas da manhã e estava clareando quando Gary Foster saiu de casa e caminhou em direção à fileira de caixas de correio. Gary era um fazendeiro que verificava todas as manhãs a extremidade sul de sua propriedade. Ele mantinha ferramentas lá e ficava de olho em vândalos. A fazenda dele ficava nos arredores de Cedar Hills, no subúrbio de Dallas, nos Estados Unidos. Cedar Hills é conhecida pelo assalto a banco no ano de 1932, cometido pelos infames Bonnie e Clyde. Bom, Gary tinha certeza que tinha fechado o portão na noite anterior, porém naquela manhã ele estava quebrado. Acreditando que sua propriedade estava sendo frequentada por vândalos, ele foi ao portão para consertá-lo. E então, viu algo muito estranho caído na grama. Quanto mais ele focava, mais nítida se tornava a imagem. O homem percebeu que havia uma pessoa morta bem na sua frente. Foi só quando ele se aproximou e parou próximo ao portão que percebeu que era uma menina. Então, Gary correu para casa e ligou imediatamente para o 911. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal clicando no botão vermelho que tem abaixo, escrito inscreva-se. E peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica e você pode ver que sempre consumir um conteúdo de qualidade. E caso ele não envie a notificação, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, dados os recados, vamos pro caso. A 20 quilômetros da fazenda de Gary, Linda Jones acordou por volta das 6 horas da manhã com o som de um despertador vindo do quarto de sua filha, Adriana. Procurando um lugar mais seguro, a família Jones mudou-se para Mansfield no ano de 1984, onde Linda e Bill poderiam criar seus filhos sem preocupações. A maioria das famílias que moravam na rua onde os Jones compraram a casa também tinham filhos, e eles se adaptaram perfeitamente. Adriana era uma excelente aluna, uma garota popular e extrovertida. Como a maioria dos adolescentes de sua idade, o desejo de afirmar sua independência entrava em conflito com as decisões parentais de Bill e Linda. E no outono de 1995, a menina havia fugido de casa várias vezes à noite para visitar amigos, inclusive sua melhor amiga, que morava ali por perto. Então, quando Linda entrou no quarto de Adriana, o despertador continuava tocando. Ela notou a bagunça habitual, mas a cama estava arrumada e os tênis da garota estavam do lado da cama. Por isso, Linda simplesmente pensou que a filha havia saído para correr e havia esquecido de desligar o alarme. Um por um, todos os membros da família começaram a acordar e se levantar da cama. Mas por volta das 8 horas, como Adriana ainda não havia aparecido, Linda resolveu chamar a polícia. Linda também ligou para a treinadora de sua filha, Leigh Ann Burke, já que a Adriana havia recebido uma ligação na noite anterior de David, que era um garoto da equipe de atletismo. Leigh Ann afirmou que David realmente estava no time, mas ela duvidava que ele fosse amigo de Adriana, muito menos que ligasse para ela. David então foi encontrado na aula de matemática e quando perguntado se havia ligado para a Adriana na noite anterior, ele respondeu não e foi só isso. De volta para a fazenda do Gary, por volta das 8h30 da manhã, o local estava cheio de policiais, mas a garota que havia sido vítima de um crime terrível ainda não havia sido identificada. Ela teve sua vida ceifada com uma arma de fogo, porém não haviam sinais de abuso. E mais tarde naquele dia, por volta das 16 horas, o departamento forense recebeu a notícia de que Adriana Jones estava desaparecida. E usando uma fotografia fornecida pelos pais da garota, o doutor conseguiu identificá-la positivamente. Ou seja, a garota encontrada na fazenda de Gary era a Adriana.
Após a identificação do corpo, boatos começaram a se espalhar pela cidade. Dizia-se que ela havia sido agarrada enquanto corria, pois sabia de algum segredo pelo qual foi morta. Até mesmo Gary Foster, que teve a infelicidade de descobrir seu corpo, temia que o perpetrador do crime pudesse presumir que ele e sua família tinham visto algo e voltasse para silenciá-los. Inclusive, um ano antes do caso de Adriana, sua amiga Christine Clark quase teve sua vida ceifada quando uma garota de 14 anos chamada Tara suspeitou que Christine estava se relacionando com seu namorado, e apesar das ameaças, Adriana testemunhou contra Tara. A polícia, ao saber disso, falou com a garota e descobriu que ela tinha um álibi forte. Ela também passou em um teste de polígrafo e por isso foi liberada. Bill e Linda então pediram para que os policiais falassem com o namorado da Adriana, um rapaz chamado Tracy. Mas assim como a Tara, o Tracy também passou no teste do polígrafo e ainda deu uma ótima pista para os investigadores. Ele disse que estava fora da cidade com seus pais no fim de semana e falou com Adriana na noite de 4 de dezembro, quando a garota contou a ele sobre um certo Brian que estava deprimido e queria encontrá-la naquela noite para conversar. A polícia cavou mais fundo e encontrou Brian McMillan, que trabalhava em uma farmácia próxima a um restaurante. Segundo amigos e familiares, Brian se apaixonou por Adriana enquanto ela trabalhava no Subway e a visitava com tanta frequência que a pobre garota tinha que se esconder para evitá-lo. E o interesse da polícia por Brian aumentou ainda mais quando foi revelado que o jovem de 17 anos estava tomando 4 tipos diferentes de medicamentos para depressão. Além de que o Brian não se lembrava de ter falado com a Adriana na noite anterior, pois estava muito bêbado. Quando questionado por que bebia tanto, Brian disse que todos os seus amigos tinham garotas e ele não, além de estar desempregado. Brian disse que poderia sim ter falado com a Adriana e até mesmo a levado a algum lugar, porém não iria conseguir se lembrar por causa da medicação e da bebida. Com essa declaração, antes do amanhecer do dia 15 de dezembro de 1995, a polícia foi até a casa do Brian com um mandado de busca. Sua caminhonete foi confiscada e o próprio Brian foi preso pelo crime. O pai dele afirmou que seu filho esteve em casa durante toda a noite de 3 de dezembro. Os amigos de Brian ficaram surpresos por ele ser considerado suspeito do crime. Segundo eles, ele era uma pessoa gentil. Brian McMillan passou o Natal atrás das grades antes que alguém pensasse em fazer um teste de polígrafo. Por fim, ele acabou sendo solto. Sem saber o que fazer, Linda recorreu a médiums para descobrir o que aconteceu com Adriana, e todos os dias ela usava uma de suas roupas, tentando guardar a memória da filha. Ela também começou a viajar até onde Adriana deu seu último suspiro, na esperança de que o autor do crime retornasse até a cena. Já no verão de 1966, cerca de 300 interrogatórios haviam ocorrido e a investigação desacelerou. Parecia que o caso nunca seria resolvido. Até que no semestre de outono daquele ano, cerca de 200 garotas ingressaram na Academia Naval de Anápolis. E uma dessas garotas foi Diana Zamora. Diana, de 18 anos, foi designada para um quarto com as calouras Mandy e Jennifer. E foi para suas colegas de quarto que ela contou uma terrível história. Ela disse às meninas que seu namorado a traiu. E ela o instruiu a ceifar a vida da outra garota. O que ele fez sem pestanejar. É lógico que vocês querem saber quem é o namorado da Diana. Bom, ele é ninguém mais, ninguém menos do que David Graham, aquele rapaz da equipe de atletismo que foi simplesmente liberado por dizer que não tinha tido nenhum contato com a Adriana. Como a Academia Naval tem um código de honra muito rígido, no dia seguinte as meninas abordaram o capelão da Marinha, que contatou um advogado que fez investigações com as autoridades policiais da área de Dallas-Fort Worth para descobrir se eles tinham um assassinato não resolvido de um adolescente. E no dia 30 de agosto, os detetives voaram para Anápolis. Diana não admitiu nada, dizendo que era tão insegura quando era caloura que achou que a história a faria parecer mais legal.
Os detetives não acreditaram nela, mas não tinham nenhuma evidência para detê-la, mas a academia a suspendeu pelo menos temporariamente até que as circunstâncias fossem esclarecidas. Os detetives então conversaram com o superior dela, que disse que a garota havia lhe contado aquela história, mas ele simplesmente pensou que era tudo mentira e nunca relatou nada. No entanto, segundo ele, Diana disse que a garota em questão havia merecido e ela não se arrependia de nada. E claro que devido a isso, ele foi demitido de seu cargo. Ao ouvir aquilo, os detetives resolveram falar com David Graham. Ele era o filho mais novo de sua família e se destacava nos estudos. Na escola, ele talvez fosse mais conhecido por seu comportamento educado, postura ereta e corte de cabelo militar. Muitos colegas consideravam David um mulherengo, mas ele parecia estar focado em seu futuro, pelo menos até ele e Diana começarem a namorar. Embora Diana e David tenham se conhecido em 1991, eles só começaram a namorar em agosto de 1995. O relacionamento deles foi obsessivo quase desde o início. Se Diana participasse de um evento na escola, David ligava para ela de hora em hora, até ela voltar. Se David se atrasasse, Diana ligava para ele com lágrimas nos olhos, temendo que algo tivesse acontecido. Eles eram basicamente dependentes um do outro. Inclusive, eles disseram para seus familiares que estavam noivos e pretendiam se casar no dia 13 de agosto do ano 2000, assim que se formassem na faculdade. Inclusive, o David chegou a vender alguns de seus rifles de caça para comprar um anel de noivado para a Diana. E é claro que o noivado os deixou ainda mais obcecados e ciumentos. David negou qualquer envolvimento no caso de Adriana e concordou em fazer um teste no polígrafo, no qual ele falhou. Os detetives conversaram com um amigo em comum do casal que lhes contou que eles chegaram à casa dele bem cedo, na manhã de 4 de dezembro de 1995. Ambos pareciam angustiados e tinham manchas vermelhas nas roupas. Eles trocaram de roupa, se abraçaram, imploraram perdão e pediram um ao outro que guardasse segredo. David afirmou que em novembro daquele ano, após a competição de atletismo, ele levou Adriana para casa, só que eles não foram diretamente para a casa dela. Depois de um encontro curto e picante, David disse que foi atormentado pela culpa e vergonha. Seu relacionamento ideal e puro havia sido manchado. Então, no dia 1º de dezembro de 1995, ele confessou sua traição a Diana. E ela lhe deu um ultimato, dizendo que ele deveria ceifar a vida de Adriana para pagar por seus pecados. Caso contrário, ela tiraria a própria vida. Segundo David, ele pensou muito em como iria cometer o crime. O seu plano inicial era colocar Adriana em seu carro e levá-la até Joe Paul Lake. Então, no dia do crime, ele ligou para Adriana e disse que queria vê-la. E apesar do Bill ter tapado as janelas do quarto da garota com tábuas, ela conseguiu fugir de casa. Parando o carro em um local pré-selecionado, David abraçou Adriana e então Diana saiu do banco de trás do veículo. Segundo ela, Adriana ficou um pouco assustada ao vê-la. Então a garota teria conseguido correr até a fazenda do Gary, mas como sabemos, ela não conseguiu escapar. No dia 6 de setembro de 1996, David Graham e Diana Zamora foram presos e colocados na prisão, aguardando o julgamento. Durante os meses em que estiveram detidos, eles escreveram milhares de cartas um para o outro. Ambos pareciam acreditar que suas provações eram apenas uma inconveniência e que acabariam sendo libertados e se casando. No sótão da casa dos pais de David, a polícia encontrou a arma do crime e quando mostraram aquela evidência para a Diana, ela acabou confessando o que havia feito e seu testemunho bateu certinho com o do David. O julgamento de Diana ocorreu em fevereiro de 1998. Antes do início do processo, Linda pediu que a pena de morte não fosse aplicada a nenhum dos dois. Um psiquiatra esteve envolvido no julgamento testemunhando que Diana era psicopaticamente desviante e paranoica. A defesa apresentou o caso como ela sendo vítima de David, um namorado controlador e abusivo.
que usou seu caso com Adriana como forma de manipulá-la. Não surpreendentemente, a defesa culpou David e apenas ele pelo crime, alegando que o rapaz não somente planejou, mas o executou, e que Diana era apenas uma espectadora assustada. Mesmo assim, ela foi condenada à prisão perpétua, com direito a pedir liberdade condicional após cumprir 40 anos de sua sentença. Já no dia 14 de julho de 1998, começou o julgamento de David. A mãe dele compareceu a cada dia, segurando a mão do filho e o abraçando no final de cada sessão. Surpreendentemente, tanto as acusações como a defesa concordaram que não havia nenhuma relação entre David e Adriana, e o júri o considerou culpado de assassinato, o sentenciando à prisão perpétua. Assim como Diana, ele terá direito à liberdade condicional após cumprir 40 anos. Por fim, depois que Diana e David foram acusados de ceifar a vida de Adriana, os pais de Brian McMillan entraram com uma ação judicial no valor de 13 milhões de dólares contra o Departamento de Polícia, alegando que os direitos civis de seu filho haviam sido violados. O processo alegou que Brian, que tinha bronquite e gripe em dezembro de 1995, quando foi preso, foi colocado em uma cela com um buraco no chão para servir de banheiro, sem cobertores, sem roupa de cama, sem comida, forçado a assistir fotos gráficas da autópsia, e foi dito que ele receberia hambúrgueres e batata frita se confessasse o crime. Além de tudo isso, repetidamente foi negado um advogado para ele, dizendo que se Brian era inocente, ele não precisaria disso. Esse processo acabou sendo encerrado por um valor que não foi revelado. Já no ano de 2003, a Diana iniciou um relacionamento com outro detento por meio de cartas, e embora eles nunca tenham se visto pessoalmente, eles se casaram, mas se divorciaram no ano de 2008. Atualmente, a Diana cumpre sua pena em Gatesville, onde trabalha em um armazém. Ao que tudo indica, ela é uma presidiária modelo que não se envolve em confusões e segue as regras. No ano de 2010, o David se casou na prisão e, tal como Diana, e talvez devido à sua formação militar, ele se adaptou bem à vida atrás das grades, sem infrações ou problemas disciplinares. E mesmo com todas as informações que eu passei nesse vídeo, ainda ficaram algumas pontas soltas, já que os amigos e familiares da Adriana disseram que ela não tinha nenhum contato com o David. Inclusive, na lista telefônica dela, que tem o número e nome de todos os seus amigos, não tem nenhuma referência ao David. Então, será que ele inventou que tinha uma relação com ela, ou a Adriana ocultou muito bem o que havia feito? Infelizmente, nunca iremos descobrir. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e nunca do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas redes sociais. Se quiser apoiar o canal, temos várias opções como Pix, seja membro, valeu demais, apoie-se, vai de você escolher qual delas é a melhor. Por hoje é só, até a próxima e tchau!